Como utilizar o maior aliado de decoração na sua casa. Sabe quando tem um ambiente aí que você já comprou os móveis, pintou as paredes, mas parece que falta alguma coisa? Você olha para as paredes e por mais que elas estejam coloridas, parecem vazias. O que está faltando aí pode ser um quadro. Mas e agora? Como escolher um quadro para esse ambiente que combine com o restante dos elementos do espaço? Que seja proporcional ao tamanho da parede e dos objetos em volta dele? E que combine com você e com a sua família? Fica por aqui porque hoje você vai aprender. Eu sou Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E hoje você vai descobrir tudo o que precisa para escolher quadros para sua casa. Vou começar te avisando que para escolher quadros não tem regras, certo ou errado. Você inclusive tem bastante liberdade para ousar, experimentar diferentes composições. Mas se você seguir algumas dicas de proporção, vai ter muito mais harmonia e equilíbrio, deixando o ambiente bem mais bonito. Para começar a escolha dos quadros, é legal que você entenda que eles precisam combinar com o estilo do ambiente. E se você não sabe identificar esse estilo, eu vou deixar aqui no card uma série que a gente fez sobre os estilos de decoração. Deixa eu mostrar uns exemplos para você. Olha a diferença do quadro em uma decoração que remete ao estilo mais clássico e numa decoração mais industrial. Deu para perceber a diferença, né? O estilo do quadro pode estar presente tanto na moldura, que pode ser mais trabalhada, mais retinha ou até mesmo nem ter moldura. No caso desse projeto, por exemplo, o quadro ficava bem na entrada da sala, ou seja, quando você entra, vê ele de lado. Então a gente colocou um quadro que a gente chama de borda infinita, onde o desenho tá também nas bordas. Assim você já consegue ver esse quadro de lado quando você entra na sala. E aqui também entra o material, o acabamento desse quadro, que pode ser realmente uma pintura, uma impressão, ter vidro na frente ou não. Caso tenha, é bom que ele seja anti-reflexo, tá? Fora os quadros com texturas, com esculturas, você encontra vários tipos por aí. E o estilo também pode estar presente na figura do quadro em si. E aqui as opções são realmente infinitas. Tem desenhos geométricos, figuras mais abstratas, frases, temas como música, animais, natureza, fotografias de lugares que você gosta, que você mesma tirou, ou até fotos da sua família. E aí você pode optar em fazer um contraste, ou seja, em uma parede clara você escolher um quadro escuro ou numa parede escura escolher um quadro claro. Ou, caso seja sua intenção deixar esse quadro mais discreto, escolher tons próximos à parede. Agora vamos falar um pouco sobre como dimensionar e posicionar os quadros. Primeiro, você pode optar por um quadro ou então um conjunto de quadros. Se a sua ideia é posicionar ele acima de algum móvel, pode pensar em ocupar mais ou menos uns 2/3 do tamanho dele com os quadros, por exemplo, para não ter erro. Uma dica bem legal é marcar na parede, com fita crepe mesmo, os tamanhos que você está pensando. Assim você consegue ver a proporção, o espaço que ele está ocupando na parede. Porque lembra que eu comentei lá no começo do vídeo? Não tem regra, você pode ir ousando e testando. Nos projetos nós já testamos isso para você. Nós vemos as opções no 3D e passamos certinho o tamanho e a posição que o quadro tem que ser colocado. Caso você opte por um conjunto, a distância entre eles pode variar de uns 3 a 6 centímetros, dependendo do tamanho dos quadros e do espaço que você quer ocupar na parede. Para a altura, normalmente deixamos do chão até o eixo do quadro 1,60 m, porque fica ali na linha do olhar da maioria das pessoas. Digo normalmente porque podem ter objetos em volta, o tamanho do pé direito, que são aspectos que podem acabar influenciando. Então é sempre bom testar o que vai ficar melhor antes de fixar o quadro. Se ele vai ficar em cima do móvel, um sofá, uma cabeceira, por exemplo, pode deixar a base uns 15, 20 centímetros para cima do final desse móvel. Se o quadro está perto de uma porta, pode alinhar com ela. E falando em alinhar, quando você opta por um conjunto de quadros, olha só quantas possibilidades. Você pode alinhar todos na parte de cima, na parte de baixo, alinhar eles pelo eixo ou então nem alinhar. Pode fazer toda uma variação, dando um efeito de galeria. Nesse caso, é legal que os quadros tenham algo em comum, que combinem entre si. Talvez a mesma moldura, ou a mesma paleta de cores, o mesmo tema, para que eles façam sentido estar juntos ali. Também existem conjuntos de quadros já prontos, que acabam formando uma imagem só. E você pode usar quadros em diferentes cômodos da sua casa. Deixa eu te mostrar. No hall de entrada, é muito legal
legal ter quadro, porque você já mostra o estilo e a personalidade da casa logo de cara. Você pode colocar ele sozinho ou em um aparador, por exemplo. No corredor, como normalmente você não tem móveis, o quadro pode ajudar na decoração, a não deixar ele tão vazio. Uma opção legal também é combinar esses quadros com bozeris. A gente tem um vídeo explicando tudo sobre bozeris, eu vou deixar aqui para você poder assistir depois. Nas escadas, você pode ter os quadros embaixo dela ou então na parede de subida mesmo. As duas opções ficam ótimas, tudo depende de como é a sua escada. Em cozinhas e espaços gourmet, os quadros também são bem-vindos. Dependendo dos móveis do ambiente, às vezes realmente não sobra muito espaço para você colocar quadros, mas caso tenha uma parede mais vazia por aí, pode ser legal completar com quadro. Ele pode até ter algum tema que remete à culinária, como a gente fez nessa churrasqueira, por exemplo, e na copa desse escritório. Ou não, como nesse outro espaço gourmet, onde os quadros são decorativos, mas não remetem ao tema de comida. Em banheiros, você precisa se atentar ao material do quadro, tem que ser algo resistente à umidade. Em lavabos já acaba sendo mais tranquilo, a gente adora colocar quadro nos lavabos que a gente projeta. Na sala, seja de estar ou de jantar, os quadros são muito utilizados. Em parede em cima do sofá, ou em uma prateleira atrás dele, perto da mesa de jantar, no rack, em aparadores. Se for um quadro grande, ele pode estar até apoiado no chão. Um ponto legal para se tentar aqui, que vale para qualquer cômodo, para trazer equilíbrio para o espaço. Quando o ambiente é mais neutro, você pode escolher os quadros mais chamativos, torná-los realmente o ponto focal do ambiente. Já quando você tem algum elemento mais marcante ou com texturas, como esse painel, por exemplo, você pode optar por um quadro mais neutro. Todas essas escolhas vão deixando o espaço bem equilibrado e harmônico. Em escritórios, normalmente a gente opta por quadros mais sóbrios, mas não é regra. Tudo vai depender dos seus gostos e da função desse escritório para você. Nesse projeto, por exemplo, o nosso cliente usava muito o escritório para jogar e o casal gostava muito de animes. Então eles escolheram esses quadros aqui para o ambiente e o projeto ficou simplesmente a cara deles. No quarto, você tem muitas possibilidades de quadros. Em cima da mesa de cabeceira, na própria cabeceira, na parede acima dela, em outras paredes, numa cômoda. E aqui você pode realmente expressar a sua personalidade, já que na sala normalmente acaba sendo um consenso do que a família toda gosta. Quartos de criança e adolescente, isso fica bem evidente também. Olha esse exemplo de quartos que a gente fez para duas gêmeas. Enquanto uma delas quis quadros do Now United, a outra quis esse mais de flores. Olha só como os quadros deram muita personalidade para os quartos delas. No quarto dos pais, por exemplo, esses aqui foram os escolhidos. Então, quando falamos de quadros, não escolha algum só porque tá na moda ou algo do tipo. Foque em comprar algo que você gosta, que faça sentido para você e para sua história. Porque aí, além da função estética, o quadro acaba trazendo sentimento, aconchego para você e para sua família, entende? Tornando sua casa cada vez mais um lar. Então, se esse vídeo fez sentido para você ou se você conhece alguém que tá querendo dar um up na decoração de algum cômodo da casa e que não tem ideia de como fazer isso, compartilhe esse vídeo com ela e se inscreve aqui no canal. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que a gente fez sobre como deixar a sua sala aconchegante e encantar suas visitas.